que os irmãos, por gentileza, abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Irmãos, é interessante, capítulo 17. O pastor Ajalon, ele me chamou para trazer uma palavra, mas ele não me deu referência textual nenhuma. Deu, pastor Ajalon? Tu me deu alguma referência textual? Você falou para onde eu tinha que pregar? Eu nem sabia que ele ia ler esse texto, irmão, mas na verdade eu estava refletindo em 2 outros textos e no fim o Senhor me levou para esse texto que ele leu, né? O incrédulo não acredita, né? Mas quem é crente entende os mistérios de Deus, né, irmãos? É o mesmo texto que o pastor Ajalon leu, foi o mesmo texto que o Senhor colocou no meu coração aqui, irmãos. Diante de Deus aqui, Ele está aqui, Deus está aqui como prova. Ele não me deu esse texto para me pregar, Ele falou que era sobre gratidão, né? Ele falou que Ele ia trazer a família para agradecer ao Senhor. Mas eu ia trazer outro texto, né, irmãos? Mas o Espírito Santo me direcionou esse texto aqui, eu quero fazer a exposição dele. Versículo 11 a versículo 19, né? A perícope, né? A epígrafe diz: a cura de 10 leprosos. Lucas 17, 11 a 18, né? A 19, perdão. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. De antemão, eu quero agradecer primeiro a Deus e ao pastor Ajalon, tá bom? Eu me sinto honrado de estar aqui nessa noite, nesse culto, né? Ao pastor Dorival, também meu pastor, aos demais obreiros, né? E toda a igreja, né? Eu não sou muito bom de protocolo, mas, né, a gente agradece porque tem que ser grato, que a mensagem aqui hoje é sobre, né, gratidão, né? E nós vamos fazer a exposição, irmãos. É interessante que a gratidão, irmãos, em nosso idioma, né, em português, refere-se ao sentimento de reconhecimento e apreço por um benefício recebido. Então, gratidão, irmãos, é um sentimento que uma pessoa recebeu algo e ela vai ser grata, né? Seja um favor, uma ajuda, uma gentileza. É a qualidade de quem é grato, expressando um reconhecimento pelo bem que lhe foi feito. Então, a pessoa grata, irmãos, ela entende o bem que lhe foi feito. Infelizmente, no mundo em si, né, existem muitos ingratos, né? E quando a gente vai fazer a análise desse texto aqui, a gente vai ver mais pessoas ingratas do que gratas, né? Então, nós precisamos aprender a ser grato, né, ao nosso Deus, né? Então, gratidão no nosso idioma, na nossa cultura é isso. Você recebe um benefício, você recebe algo, seja um elogio, seja uma bênção temporal, seja algo, você vai agradecer por aquilo que você recebeu, né? Então a gente já educa os nossos filhos, desde a nossa infância, a ser grato quando recebe algum benefício. Irmão, só que quando a gente começa a analisar a palavra de Deus, irmão, já na Bíblia, a gratidão, irmão, ela tem 2 faces, viu? Na Bíblia, a gratidão, ela tem 2 faces, né? Eu vou falar só da primeira face nessa noite, que é um culto festivo, né, irmão? Jesus, ele deu um joinha para nós, atendeu a nossa oração, né? E deu um positivo, né? Mas na Bíblia, irmão, quando a gente analisa desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, irmãos, e a gente vai fazer a interpretação da palavra gratidão dentro das Escrituras Sagradas,
A gratidão, ela tem duas faces, irmão, dentro da palavra de Deus. Sabe qual é? É a doce, né? Que é maravilhoso, você pede ao Senhor, Senhor, né? Você clama a Ele, Ele responde positivamente o seu pedido na íntegra, como aconteceu, né, com a neta do nosso pastor Ajalon. Jesus, ele foi muito bom, né, irmãos? Então, essa é a parte doce, né, irmão? É da gratidão. Você é grato a Deus pelo que Ele te proporcionou. Só que tem a segunda face da gratidão, irmão, que é uma face muito amarga, irmão. A gente, né, isso é um paradoxo para a nossa mente, irmão. É um contraditório. Por quê? Porque o crente, irmão, ele tem que aprender a agradecer não só, né, no momento positivo, mas ele tem que aprender a agradecer também a Deus, né, no momento do negativo de Deus. E tem coisas que você vai pedir ao Senhor e Ele vai falar não. É doído, irmão. Esse discurso é duro, irmão, né? A Bíblia fala que Paulo pediu para o Senhor tirar o espinho na carne, Moisés pediu para entrar na terra prometida e Deus falou não. Irmão, um não desse ninguém quer escutar, né, irmão? Mas Deus tem. Porque, irmão, quando Deus ele te olha, quando eu estou olhando para o pastor aqui, Dorival, eu estou enxergando um tempo cronológico, biológico dele, irmão, né? Então, eu estou vendo a temporalidade do pastor Dorival. Mas quando Deus enxerga o pastor Dorival, ele enxerga um ser eterno. Se ele está nessa esfera ou na eterna, para Deus tanto faz, irmão. Há cerca de 3 anos atrás, eu aprendi isso de forma muito dura, irmão. Eu aprendi algo muito profundo. Eu tive uma enfermidade, irmão, e eu achava que era um câncer no cérebro, irmão. E eu fiz várias ressonâncias, tinha uma massa crescendo no meu cérebro. Eu com um menino de 1 ano e 6 meses, eu falei, meu Deus, vou deixar meu filho. Irmão, eu vou te falar que só quem vive na pele sabe. É terrível, irmão. O sentimento de morte é terrível. Eu falei, meu Deus, Deus vai me levar e vai deixar meu pequeno aqui. E a gente vai orar, irmão, vai orar, meu irmão. Nesse tempo você vira crente, você jejuma, você ora, meu irmão. Quando a morte está chegando perto de você, você está correndo dela. Você vai orar nem que você não queira. Você vai subir um monte, meu irmão, de joelho, né? Qualquer oração que chamar, você está dentro, irmão. O crente, na hora da prova, ele ora demais, irmão. É coisa de crente, né, irmão? Eu orava a Deus, não queria morrer. E eu aprendi algo, irmão. Deus, ele não tem dó da gente, irmão. Viu? Ele não tem dó da gente. Ele olha para o pastor Dorival, para os pastores, para a igreja, ele te olha um ser eterno, irmão. Se você está aqui, ou ele te colhe, você pertence a ele, você é dele. Quem é de Jesus aqui, levante a mão. Se você está aqui na terra, nesse momento, ele nos tira da terra, irmão. Tristeza vai ser para quem fica, a dor vai ser para quem fica. Agora quem está partindo, está com o Senhor, irmão. A dor depois da morte, irmão, eu vou te falar, venha a paz com o Senhor, irmão. Não há mais tristeza, dor, enfim. Mas a gente está aqui numa esfera terrena, irmão, e a gente não quer perder quem a gente ama. Mas Deus, ele pode nos dar uma negativa também. E quando Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, ele fala, ó, em tudo dai graças. O crente tem que aprender, irmão, e isso é um discurso difícil. A gente tem que aprender a dar graça por tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Mas, né, a gente acabou de ler um texto, irmãos, que Deus, ele teve misericórdia de 10 pessoas, né? A Bíblia fala que aconteceu que indo a Jerusalém, né? Ele estava saindo ali do território que ele estava, né? Ele passou entre Samaria e Galileia, e ele vai entrar, né, dentro de uma aldeia, e a Bíblia fala que vão sair 10 homens, e esses 10 homens eram leprosos. Irmão, e quando nós começamos a analisar a questão da lepra no Antigo Testamento, né, e era terrível uma pessoa que era acometido, né, daquela enfermidade, uma pessoa que ela era diagnosticada por um sacerdote, né, que ela tinha lepra, né? A lepra nos tempos bíblicos, irmãos, era uma enfermidade terrível, né? Uma pessoa diagnosticada, e era o sacerdote que diagnosticava, era tida como uma pessoa imunda, irmão, né? A mesma tinha que, primeiro, deixar sua família. Aquele mesmo momento, irmão, uma pessoa que era diagnosticada com lepra nos tempos de Israel, né, nos tempos bíblicos, a pessoa naquele momento era retirada
do convívio familiar. A mãe era retirada do convívio dos seus filhos. O pai era retirado, né? Ele era retirado da sociedade. E era terrível, irmão. Não poderia se aproximar de pessoas que eram pessoas sãs, que não tinham enfermidade. Então, o convívio social, o contato com aquela pessoa que era acometida de lepra, ela perdia totalmente uma comunhão social, e ela ia começar a se definhar, irmãos, porque era uma enfermidade, né, cutânea, e naquela época, principalmente em Israel, onde era um local ali impróprio, porque querendo ou não, era um local muito seco, árido, clima desértico. Então aquelas pessoas sofriam muito, né? Muitas pessoas, né, acabavam até, irmãos, se tornando mendigas, né? E o triste, irmão, né, a lei está lá em Levítico capítulo 13 e 14, que vai tratar sobre a lepra. A pessoa leprosa, só para vocês entenderem como era profundo esse texto aqui, né, que Jesus ele vai tratar com esses 10 leprosos. A pessoa que tinha lepra, irmão, quando ela ia se aproximando de alguma pessoa, ela tinha que clamar ou falar que ela era uma pessoa imundo. Né? O imundo estava chegando para as pessoas, na verdade, se distanciarem dela. Então a situação, irmãos, daqueles 10 homens era terrível, era uma situação terrível. E a Bíblia fala que quando Jesus ele entra naquela aldeia, aqueles 10 homens leprosos, né, vão parar de longe e vão levantar a voz, né? E isso aqui é um clamor, irmão. Um clamor de socorro. Da mesma forma que o nosso pastor Ajalon, ele teve uma atitude, ele viu que ia acontecer algo e ele vai pedir ajuda, vai pedir auxílio, porque a Bíblia fala, irmão, nosso Deus ele é incrível. Clama a mim e responder-te. Irmãos, o nosso Deus ele não tem dó, mas ele é misericordioso, irmãos. Quem acredita nas misericórdias do Senhor aqui, levante a mão, irmão. A Bíblia fala que eles vão clamar, eles vão levantar a voz, eles vão dizer: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Em algumas versões, irmãos, tenha compaixão de mim. Irmãos, é muito profundo, porque quando a gente fala de misericórdia, misericórdia primeiro é você clamar ao Senhor o seguinte: Senhor, retenha o que eu mereço. Nós precisamos, irmãos, ser humilde quando adentramos a presença do Senhor. Tem pessoas que querem algo da parte de Jesus, mas quando se inclinam para falar com Ele, é através da arrogância. Irmão, quando o calo aperta, você e eu precisamos nos humilhar diante da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem, irmão, outro mecanismo. É necessário se humilhar, é necessário clamar, é necessário se portar como um servo que está necessitando da misericórdia do Senhor. Irmão, o crente precisa ser inteligente na hora do clamor, irmão. Irmão, na hora do desespero, não adianta você demonstrar equilíbrio, não, irmão. Tem gente que está se afogando e está se afogando equilibrado. Irmão, na hora do desespero, é hora de gritar, é hora de clamar, é hora de pedir ajuda, pedir socorro, falar: Senhor Jesus, tem de misericórdia de mim. Irmão, na hora do sufoco não tem protocolo não, irmão. Tem clamor. Não adianta você orar ao Senhor com palavras pomposas, bonitas, cheias de retórica, irmão. É necessário se derramar e falar a sua causa para o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que eles vão clamar em alta voz e eles vão pedir misericórdia. E misericórdia ou compaixão, irmão, compaixão, irmão, é profundo. Quando a gente fala de compaixão, quando você tem compaixão por uma pessoa, você tem empatia por ela. Porque a compaixão é você tentar, é lógico que a gente não consegue dimensionar a dor de ninguém, irmão, só Cristo. Por isso que a Bíblia fala lá em João capítulo 11, irmão, quando, né, Lázaro estava morto, Jesus vendo toda aquela situação, Marta, né, e Maria chorando, a Bíblia fala, né, que Jesus ele vai chorar, irmão, ele vai se comover, né, pela nossa fragilidade. Irmão, o ser humano ele é
frágil, nós somos frágeis, nós precisamos de Jesus de Nazaré. Quem precisa de Jesus aqui, levante a mão. Eu preciso de Cristo na minha vida, não somente na minha vida espiritual, também na minha vida material, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de Jesus de Nazaré. Eu saí da minha casa com o coração grato, falando: Senhor, eu preciso de Ti, e eu vou naquele local hoje adorar e glorificar ao Seu nome. Nós precisamos de Jesus de Nazaré, nós precisamos. E aqueles homens, irmãos, eles vão falar: tenha compaixão, se ponha no nosso local. Irmão, quando você começa, isso que o crente, irmão, quando você vai se aproximando de Jesus, você começa a ter mais compaixão, começa a ter mais sensibilidade. Você sabia? Uma vez eu tinha um professor, irmão, quando eu fiz seminário, ele falou que ele conversando com alguns jovens, irmãos, e aqueles jovens, irmão, eles falando que estavam assistindo, né? Não estou falando jovens da nossa igreja, que nossos jovens aqui têm compaixão, mas ele falou que aqueles jovens estavam assistindo um filme de terror, e eles contando para o professor, né, Denis Isidro, até hoje eu me lembro, é o nome do meu professor, ele falando assim, que aqueles jovens assistiram um filme de terror, e na hora que cortar, eles falam que na hora que cortou o braço, né, de uma pessoa lá, um jovem falou assim: legal. Olha, irmão. Rapaz, cadê o sentimento, cadê a compaixão? Porque o crente não deve nem assistir um filme desse, né, irmão? Mas não há empatia, não há sentimento de dor do próximo. Aqueles 10 homens estavam falando: Senhor, se ponha no nosso lugar. Nós estamos leprosos, irmão, e quando você analisa uma pessoa leprosa é terrível, porque a pessoa, quando tem úlcera na pele, quando ela começa aquelas lepras, hoje é hanseníase o termo, né, irmãos? Esse termo foi, né, abandonado em 1995, o presidente, né, fui pesquisar, né, Fernando Henrique, ele tirou essa expressão, mas ela é bíblica, né, irmão? A pessoa, quando está leprosa, irmão, quando você toca na lepra da pessoa, né, ela pode ter duas reações, né? A primeira, quando ela está se desenvolvendo, ela vai sentir muita dor, mas quando já está no estado final, irmão, ela fica anestesiada, irmão, já é o estado de morte, né? Ela fica sem sensibilidade, o corpo dela está morrendo, irmão. E infelizmente, né, quando nós vamos analisar o Novo Testamento, a gente vai verificar que a lepra hoje, ela pode ser aplicada tanto para o crente na questão realmente biológica, como na questão espiritual, no estado espiritual. Tem crentes que infelizmente não tem mais sensibilidade. Por quê? Porque o pecado já está tão entranhado na sua vida, já está tão normal, que quando se toca, ele não tem mais sensibilidade, irmãos. E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque o crente, ele precisa ter sensibilidade. E a Bíblia fala que naquele momento, né, e vendo Jesus, ele teve compaixão, irmão, porque Jesus, ele tem compaixão. Mas como eu falei, irmão, ele pode te dar um sim e pode te dar um não, né? Ninguém quer escutar não, né? Nossos filhos não querem escutar não, a gente não quer escutar não, mas Jesus tem essas coisas, né, irmão? E Jesus vai dar um sim para esses 10 homens, né? E a Bíblia fala que vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Irmão, quando Jesus manda aqueles 10 leprosos irem se apresentar ao sacerdote, primeiro, quem diagnosticava que uma pessoa estava leprosa nos tempos bíblicos não era um médico, era o sacerdote. E quem diagnosticava também a cura, né, de um leproso era o sacerdote. O sacerdote, ele era treinado para saber, né, se aquela pessoa estava, né, se havia remissão daquela enfermidade ou não. Aí a Bíblia fala que Jesus, ele não vai proferir: vocês estão curados. Porque, irmão, Jesus, muitas das vezes, ele não fala aquilo que nós achamos que ele deveria falar. Amém?
A gente precisa, por isso que há uma necessidade da sensibilidade do cristão para com o Senhor. Porque quando Jesus ele te dá uma resposta, você acha que ele vai lá, descer lá do trono, né, da sua eternidade e vai falar assim: olha meu filho, faça assim. Não, irmão, ele vai te dar um indicativo. E baseado na tua fé, no crer, você precisa tomar posse. Jesus não olhou para aqueles 10 e falou: olha, vocês estão curados. Mas eles entenderam que Jesus tinha proferido a cura na vida deles. Sabe por quê? Porque ele falou assim: olha, caminhe, vocês querem ser curados? Então se apresente ao sacerdote. Irmão, você precisa caminhar. O crente ele precisa caminhar. O crente ele só recebe, irmão, quem crê aqui na soberania de Deus, levante a mão. Quem crê que Deus é soberano? Eu creio que Deus é soberano. Mas o ser humano ele tem a sua responsabilidade. Deus, ele entra com o milagre. Jesus, ele entra com o milagre. Mas você precisa entrar com a resposta de fé. Você precisa tomar posse da palavra que foi emitida na sua vida. Você precisa crer na palavra que Jesus, ele emitiu na sua vida. Jesus, ele falou em Mateus 24:35: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quem crê na palavra do Senhor aqui, levante a mão. Irmão, não creia na minha palavra. Creia na palavra de Jesus. Porque Paulo fala em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Irmão, você precisa crer, irmão, no que o Senhor te prometeu. Eu conheci um homem, irmão, que o filho dele teve um acidente, um homem de Deus, né? O filho dele teve um acidente de moto. E ele entrou em traumatismo craniano, enfim, né? O atestado ali era para a morte mesmo. E ele chegou lá na UTI, ele colocou a mão na cabeça do filho dele e falou: Senhor, eu sei que meu filho vai morrer. Ele me contando esse testemunho, eu comecei a analisar. Ele falou: eu sei que meu filho vai morrer, mas não vai ser hoje não, Jesus. Olha, irmão, autoridade. Não vai ser hoje não, Senhor, não vai ser não. E ele começou a falar com Jesus, irmão. Ele decretou, irmão, não no nome dele, não no poder dele, mas no poder de Jesus Cristo. Ele creu na palavra, irmão. Só há milagre quando há fé. Você precisa crer naquilo que Jesus falou para você. Porque o pastor Dorival, os pastores não podem fazer nada, eu não posso fazer nada, e vocês não podem fazer nada para mim. Mas Jesus, ele pode. A Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio nesta palavra, irmão. Eu creio nessa palavra. A Bíblia fala que eles foram em direção ao sacerdote. Porque não restava... Irmão, quando o presbítero André falou aqui sobre Jó, né? Falou a única coisa que restou para ele foi os cacos, né? O caco, né, irmão? Para coçar as feridas dele. Perdeu tudo, não é fácil não, irmão. Isso aí é a parte amarga, irmão, viu? Do negativo de Deus, irmão. Que muitas das vezes você pode clamar e pode vir um negativo. Mas, irmão, ele continuou perseverando, irmão. O crente, ele precisa caminhar. Ele precisa caminhar. E a Bíblia fala que eles foram caminhando, irmão. Eles só caminharam. Quando você caminha, irmão, a Bíblia fala que Deus trabalha para aqueles que esperam nele, que crê nele, que confia nele. Quando você caminha, Deus faz a obra. Quando você, irmão, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar chorando, choramingando, não adianta, irmão, é necessário tomarmos postura e caminharmos. É fácil, irmão? Não, é difícil, irmão. Isso aqui é a palavra para crente, irmão. Coisa pior que tem é você passando uma prova, irmão, e ainda, né, caminhar. Mas a Bíblia fala que eles caminharam. E a Bíblia fala que no meio do caminho, aconteceu que indo eles ficaram limpos, irmão. Aqueles que eram imundos, eles foram o quê? Purificados.
Irmão, é interessante que a Bíblia fala que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Irmão, a salvação é só para aqueles que permanecem fiéis. Aqueles que permanecem, aqueles que mesmo com choro, mesmo com pranto, mesmo com dor. Irmãos, quem acredita que é um eleito de Deus, levante a mão. Quem acredita, irmão, então você não tem como ir para outro caminho não, o caminho é esse mesmo. Você vai ter que percorrer este caminho até você se encontrar com Cristo nos ares. Não tem outra saída para a igreja. E a Bíblia fala que eles ficaram limpos, irmão, eles foram curados. Olha que legal, irmão. E a Bíblia fala, irmão, que eram 10. E um deles vai voltar. Porque todos nós, irmãos, é interessante, aqueles 10 homens, acredito eu que a maioria tinham família, isso é uma conjectura, irmão, né? Isso não é uma interpretação, mas eu acredito que tinham família. E quando você recebe uma bênção, irmão, qual a primeira pessoa que você quer ver? Que você quer ver os seus familiares, não é isso, irmão? Olha, você quer, irmão, isso aqui é um aprendizado muito profundo para nós. Você quer ir ver os seus familiares, quer ir abraçar eles, quer se alegrar com eles, não é isso, irmão? E muitas das vezes a gente recebe uma bênção do Senhor e nem agradece Ele, porque a alegria da bênção foi tão profunda, irmão, né? E é tão profunda, só que as bênçãos terrenas, irmão, nunca se esqueça, elas são temporais. O mesmo Lázaro que ressuscitou, irmão, ele morreu uns dias depois, uns anos depois, não sei, mas ele morreu. Olha que terrível, irmão. Porque as bênçãos, irmão, isso aqui é difícil, mas as bênçãos dessa terra são temporais, né? E se nós nos apegarmos somente às bênçãos temporais, a gente perde o foco da eternidade. Porque o foco do cristão, o foco do servo e da serva de Jesus é estar eternamente com Ele. O nosso pensamento tem que estar com Ele. Quando você recebe uma bênção, o gatilho na sua vida, o gatilho mental já tem que estar preparado. É de você ir adorar o Senhor, agradecer Ele. Porque foi Ele que proporcionou isso para você e para a sua família. Irmão, nessa pouca, né, só tenho 41 anos, irmão, mas assim, desde minha infância, né, eu já congreguei em algumas igrejas, e o Senhor já me deu a oportunidade de congregar, né, em alguns movimentos neopentecostais, e aquilo ali me gerou muito aprendizado, irmão. Você tem que sentar e pode ter certeza, quando você for, você vai aprender alguma coisa, né? Irmãos, e eu vi várias campanhas, né? Eu sempre fui cismado com campanha, mas eu já vi várias campanhas. Vamos fazer 7 sexta-feira, aqui os 7 mergulhos de Naamã. Irmão, aí vem gente da onde você não sabe nem que veio, irmão. Aí tem a imposição de mão, é cura, é bom demais, irmão. Jesus é bom, irmão, que ele ainda cura, né, irmão? É bom demais, ele ainda casa, ele abençoa, irmão, Jesus, ele não é gente, não. E o que acontece, irmão? Mas eu vi por várias vezes as pessoas que estavam ali, irmão, eu ficava observando, passavam ali, irmão, perseverando. Eu sempre tive dificuldade com isso, era 7 quinta-feira, 7 sexta-feira. E quando era na 7ª, irmão, olha como é que Jesus é bom, irmão, né? Ainda bem que ele fala que ele lembra no tempo da nossa ignorância, né? E as pessoas eram curadas, recebiam a bênção, irmão, olha que bom. Jesus faz isso, faz ou não faz, irmão? Aí aquelas pessoas, meu irmão, saía pelas portas, nunca mais voltava, né? Só voltava quando tinha algum problema. Eu falei, rapaz, negócio. Então eu falava assim, as pessoas, né, agradecem a Deus, né? A sua gratidão é condicionada a alguma coisa que estão recebendo. E o adorador, independente, ele vai adorar o Senhor. A Bíblia fala que eram 10, 9 não vão voltar com gratidão ao Senhor Jesus. E Jesus, ele vai olhar, e ele fala, não eram 10? Cadê os 10? Eu não sei vocês, eu já participei de alguns cultos, irmãos, que era festividade, né? Rapaz, tinha tanto varão, tinha tanta irmã, tinha tanto jovem. Na hora que acabava a festividade, pastor Dorival, o povo sumia, né? Eu falei, rapaz, o povo não foi arrebatado, porque eu estou aqui ainda, eu creio na minha salvação. Mas por quê, irmão? Pela temporalidade.
A pessoa, ela abraça aquele momento e acha que Cristo é um momento. Cristo não é um momento. Cristo, Ele é eterno na minha e na sua vida. Nunca se esqueça, nós vamos viver eternamente com Jesus de Nazaré. Não é só na eternidade. Ele falou assim, olha, quando ele estava em ascensão, olha, eis que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Eu creio nessa palavra. Jesus está aqui. Quem crê nessa palavra? Jesus está aqui. Eram 10, irmão, 9 não voltaram, receberam a bênção, mas não voltaram. Aí voltou um samaritano, irmão. Ô rapaz, a gente falou sobre o samaritano hoje na EBD. E Jesus, irmão, falou, rapaz, só voltou o samaritano? Só voltou ele? Infelizmente, irmão, tem pessoas que recebem e muitas das vezes não servem ao Senhor Jesus Cristo pelo que Ele é, mas pelo que Ele proporciona para essas pessoas. Não devemos servir a Jesus pelo que Ele tem nos proporcionado. Nós somos gratos a Ele. Irmão, preste bem atenção. Tudo na sua vida pertence a Ele. Você não tem nada. Por isso que o salmista Davi, ele falava, eu sou pobre, nu e necessitado. Porque a gente não tem nada, irmão. Você não tem nada. Você é só um mordomo de Cristo aqui nessa terra. Os filhos não são seus. Nem o ar que tu respira é seu. Pertence ao eterno. Pertence a Jesus. A nossa vida está nas mãos dEle. Mas, irmãos, é maravilhoso quando a gente vê a ação dEle nas nossas vidas, porque nós não somos merecedores, não, mas aqueles homens falaram, Senhor, tenha compaixão de nós, e Jesus, Ele é misericordioso, porque Ele sente a minha e a sua dor, irmão, Ele sente, Ele sabe das nossas limitações, mas que nós possamos vir, irmão, ser como aquele samaritano, viu? Voltar e agradecer ao Senhor. A gente precisa ter esse gatilho, irmão. Quando recebermos, não é falarmos para as pessoas, mas é agradecer ao Senhor, irmão. Cada um sabe a sua intimidade. É isso que Jesus quer, que a gente agradeça a Ele, agradeça diariamente por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Que Deus possa vir abençoar a igreja, né? São essas as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Põe-se sobre os seus pés. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus, pela cura da Alice, Senhor. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus, pela família do pastor Ajalon. Nós somos gratos a Ti por todos que estão aqui nesta noite, Senhor, que estão nos escutando através das redes sociais. Somos gratos, Senhor, que o Senhor possa vir colocar em nossos corações, Senhor, o mesmo sentimento que estava no coração daquele samaritano, de voltar para agradecer ao Senhor pelo milagre, pela providência que o Senhor fez. Jesus, somos gratos a Ti. Agradeço a oportunidade.